Mais um mês começando e chegou a hora daquele vídeo com as leituras concluídas no mês anterior. No vídeo de hoje, as leituras que eu fiz no mês de agosto. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books, aquele vídeo de todo início de mês em que eu mostro o que eu li no mês anterior. Quem acompanha o canal deve ter notado que os vídeos por aqui andam mais espaçados e eu já vou explicar por quê. Agosto é sempre um mês cheio para mim, aniversário dos meus 2 filhos, Dia dos Pais, além do meu próprio aniversário. Além disso, no início do mês, eu e a esposa ficamos doentes, passamos alguns dias bem mal, com bastante febre, dores na coluna, e agora no final do mês ela caiu e quebrou os 2 pés. Com tudo isso, é óbvio que as leituras ficaram prejudicadas, eu acabei lendo bem pouco, fiquei sem tempo ou disposição para gravar vídeos, e nem tinha também o que trazer para vocês. Mas eu não queria deixar de fazer esse apanhado mensal e também não ficar tanto tempo seguido sem postar nada. Por isso, vamos lá. Antes de continuar, eu peço então desculpas pela ausência e peço também que me ajudem a deixar o canal ativo, dando um like nesse vídeo, deixando seu comentário e fazendo sua inscrição se por acaso estiver conhecendo o canal agora. Em agosto, eu li apenas 2 livros inteiros, concluí um outro já iniciado e estou com 2 leituras em andamento. E nesse mês, de agosto, eu terminei a leitura desse volume de peças da Agatha Christie. E a Agatha escreveu várias peças, a maioria adaptada de outras obras suas, e eu tenho feito a leitura dessas peças juntamente com as obras originais que deram origem a elas. Esse livro contém 4 dessas peças e aqui no canal já tem vídeo para 3 delas. Os links estarão na caixa de descrição. E lá também eu deixo os links para a compra dos livros mencionados nesse vídeo através da Amazon. Lembrando que eu repasso integralmente a comissão que eu recebo para uma instituição de assistência social. Então eu agradeço desde já a quem puder colaborar adquirindo qualquer item, não só livros, através dos meus links, tá certo? Essa minha edição é uma edição antiga, só é encontrada em sebos, mas aqui ao lado eu deixo também a capa da edição nova, a edição que está à venda. E agora, em agosto, eu li a peça que faltava, Veredito, que é a penúltima do livro, e eu deixei por último porque é a única desse volume que não é baseada em uma obra anterior, e que por isso também não terá um vídeo exclusivo. Na trama dessa peça, nós temos um brilhante professor universitário de algum país, que não sabemos qual é, mas que teve que fugir por ter dado abrigo à família de um colega perseguido politicamente. Ele estabeleceu-se em Londres e vive com a sua esposa, que é acometida de esclerose múltipla, e com a prima dela, que trabalha ali com eles, vive com eles e trabalha como cuidadora e governanta. E além desse núcleo familiar, temos outros personagens, a criada da família, o médico da esposa e 2 alunos do professor, um rapaz pobre e estudioso e uma patricinha rica e mimada. Em um determinado momento, a esposa é envenenada com uma overdose do seu remédio para o coração, o professor sabe de tudo, mas como ele tem ideais, na verdade, muito fortes de moralidade, de misericórdia, ele acha que a condenação do criminoso ou da criminosa não trará sua esposa de volta, além de destruir a vida da pessoa, E se recusa a denunciar, então, quem cometeu o crime, até que uma outra pessoa, inocente, é presa como suspeita, e aí o professor se verá em apuros por conta desses seus escrúpulos. E apesar de termos aqui um crime, essa não pode ser considerada exatamente uma peça policial. O crime aqui acontece à nossa vista, que é algo bem peculiar na obra da Agatha, E por um bom tempo nós ficamos intrigados com isso, sem saber aonde que a Agatha quer chegar com a história. O caso é que esse é mais um drama e uma história de amor um tanto quanto estranha do que uma trama de mistério. Eu não sei se no palco a sensação seria outra, melhor do que apenas com a leitura.
mas no final essa peça deixou um pouco a desejar. Acho que justamente por isso, por estar mais focada na psicologia e nas relações entre os personagens do que na história em si. O problema maior dessa peça, a meu ver, é que ela tem um ritmo desigual. Enquanto o primeiro ato é mais lento, o ritmo vai se acelerando bem vagarosamente, e nas primeiras cenas do segundo ato, aí sim ele dá uma acelerada e com suspense absurdo, né, naquele momento quando a pessoa errada é presa, e para cair novamente na última cena, levando a um final que tem uma grande virada, mas mesmo assim um final um tanto quanto xoxo. Nesse livro, tá a capa aqui ao lado, Curtain Up, que é um livro que analisa profundamente toda a produção teatral da Ágata, é dito que, inclusive, ela teria mudado o final dessa peça em cima da estreia, mesmo com a obra já publicada. Mas, na realidade, esse final alternativo não muda praticamente nada. É uma obra curiosa, mas de todas as peças do livro, sem dúvida, é a mais fraca. A próxima leitura foi feita totalmente por acaso, e o livro, né, na realidade, foi mais ouvido do que lido. Como eu disse, no início do mês eu fiquei de cama, com febre alta e aquele mal-estar e ardência nos olhos provocados pela febre, e não estava me sentindo bem para ler. Por isso procurei algum audiolivro curto para que pudesse ficar ouvindo e acabei no canal da Isabela Lubrano, que todo mundo aqui conhece, o Ler Antes de Morrer, e que agora está também com um podcast de leitura de clássicos brasileiros. E aí eu comecei a ouvir Casa Velha, do Machado de Assis, que era um livro do qual eu só tomei conhecimento recentemente. Eu ouvi os primeiros episódios, gostei, e depois terminei a leitura acompanhando os demais com o livro. É um livro curtinho, são apenas 10 capítulos, e é uma obra bem peculiar na carreira do Machado, por vários motivos. O primeiro é que ele nunca foi lançado em livro durante a vida do autor, apenas em capítulos em uma revista feminina. Só na década de 40, quando ele foi descoberto e resgatado do esquecimento por uma jornalista, é que o livro foi publicado. O segundo motivo é que, apesar de publicada quando o autor já estava na sua fase chamada realista, é uma história aparentemente bem mais simples, muito mais parecida com os romances da fase inicial do Machado. E até hoje não se sabe se ela teria sido escrita na época da publicação ou se era algum escrito mais antigo que o Machado aproveitou. A história é contada por um padre que tem a intenção de escrever sobre o primeiro reinado e ele vai pesquisar os escritos de um falecido ministro do Dom Pedro I. Na casa desse falecido ministro vivem a viúva, o seu filho Félix, e uma jovem órfã, a Lalau. Mas quando a dona Antônia, a viúva, descobre que seu filho está apaixonado pela Lalau, ele conta ao padre que esse namoro era impossível por conta de um antigo segredo de família e pede ao sacerdote que o ajude a afastar os dois. Mas as coisas talvez não sejam exatamente o que parecem ser e a história acaba tomando um rumo bem inesperado. É um livro curto, na verdade uma novela, e mesmo com esse enredo simples, ele gerou muita discussão nos meios acadêmicos, porque muitos estudiosos veem nele uma espécie de embrião de Dom Casmurro, e que justamente por isso Machado não teria feito a sua publicação em livro durante a vida, como fez com várias outras obras. Segundo esses estudiosos, a obra contém muitos detalhes escondidos, críticas bastante sutis, vários pontos que seriam mais desenvolvidos naquele seu livro mais famoso. Embora seja uma teoria bastante interessante e muito bem fundamentada, eu particularmente não tenho tanta certeza de que o Machado colocaria tanto conteúdo em uma obra publicada em capítulos numa revista feminina, né, que teria um alcance bastante limitado. Ainda mais se nós considerarmos a população leitora, que era muito pequena,
e a condição da mulher na época, que não tinha muita voz ativa. Mas, discussões acadêmicas à parte, é uma história que, se não está à altura dos melhores livros do Machado, mesmo assim é bem interessante de acompanhar e não faz feio, né, se for comparado então com suas grandes obras. Eu gostei bastante. No vídeo de leituras do mês passado, eu contei que eu fiz a loucura de iniciar a leitura de 2 calhamaços ao mesmo tempo. Eu não tinha mesmo pretensão de terminá-los, né, nesse mês, e com esses problemas que eu tive, a leitura dos 2 está bem atrasada. Mas mesmo assim elas avançaram um pouco e eu estou mais ou menos na metade de cada um desses livros. Eu estou gostando bastante do Middlemarch, da George Eliot, mas eu reconheço que não é um livro que vai agradar a qualquer leitor. Porque é um livro com um desenvolvimento bastante lento, e como ele tem vários núcleos de personagens, cada um com seu desenvolvimento próprio e focado em um assunto específico, nem todos, né, despertando o mesmo interesse no leitor, esse livro acaba tendo uma trama bem intrincada que exige atenção e determinação para avançar no livro. É aquele tipo de leitura que exige que você realmente mergulhe na atmosfera, na ambientação, entenda as motivações e a psicologia dos personagens para poder saborear e se divertir com a leitura. Mas para quem gosta realmente de literatura vitoriana, tem aqui um prato cheio. É um livro riquíssimo e que realmente entrega o que ele promete no subtítulo, né? Ser um estudo da vida provinciana, em todos os seus aspectos. Relacionamentos sociais, posição da mulher no casamento, na sociedade, discussões político-religiosas, preconceitos com pessoas e ideias novas, e por aí vai. E tudo isso amarrado por uma prosa bastante precisa, muitas vezes irônica, bem irônica, mas sempre de forma muito elegante, mesmo quando ele está contando aqui fofocas de comadres. Então, um livro bem interessante também. O outro calhamaço em andamento é uma leitura conjunta com a minha esposa, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E esse é um outro livro que merece toda a fama de clássico absoluto que tem. Eu acabei me surpreendendo bastante com esse livro, porque eu esperava algo bem mais difícil do que eu encontrei. Não que seja um livro fácil, né? Aqueles nomes enormes e impronunciáveis, né? Nomes russos. A escrita do Dostoiévski, que não é direta e nem econômica, muito pelo contrário, até repetitiva em certos momentos, além de ter muita discussão filosófica aqui no meio da história. E tudo isso transforma a leitura desse livro em uma experiência única. O que é incontestável aqui é a genialidade do autor, né? Especialmente nos trechos em que ele interrompe a história para inserir as suas opiniões sobre o comportamento humano, da sociedade e principalmente da religião. E não tem como não destacar nesse livro o maravilhoso capítulo chamado O Grande Inquisidor, que é um capítulo bastante longo e que por si só já constitui um texto fechado, tanto que ele é encontrado de forma avulsa ou inserido como conto em algumas coletâneas. Para quem ainda não ouviu falar, é uma parábola em que Jesus retorna à Terra, mas na Espanha, no auge da Inquisição, para ver a quantas anda a mensagem que ele deixou. E não precisa muito para que ele seja preso, apesar de ser reconhecido, né? Todo mundo sabe quem ele é, mas mesmo assim ele acaba sendo preso. E no cárcere, na véspera do seu julgamento, ele recebe a visita do inquisidor Mor, que vai fazer um grande discurso, uma grande acusação, alegando que o próprio Jesus foi o responsável por aquele estado de coisas, porque ele amou tanto a humanidade que ele acreditou que o homem fosse capaz de amar a Deus e ao próximo por livre e espontânea vontade, com liberdade total, mas que isso não é a inclinação natural do homem. E se Jesus tivesse cedido à tentação do diabo no deserto,
e dado ao homem pão e milagres, teria obtido sobre ele todo o poder e a admiração, que foi o que a igreja fez depois da sua partida, porque o homem cede de boa vontade a sua própria liberdade em troca de comida e manifestações fantásticas. É um trecho simplesmente genial que nos dá muito material para pensar. Então, se você não pretende ler Os Irmãos Karamazov, recomendo que dê uma procurada e leia ao menos esse capítulo, que é realmente fora de série. E não satisfeito com essas duas leituras, eu embarquei em uma outra obra, não tão extensa, mas tão desafiadora quanto: Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Essa foi uma leitura coletiva promovida pelo canal Because I Read, que é um canal que eu recomendo demais, que tem um conteúdo excelente. O link para ele também estará na caixa de descrição. E esse foi um livro que eu já queria ler faz tempo, mas confesso que eu tinha um pouco de receio, por tudo que eu já tinha ouvido falar dele, né? Que é um livro confuso, arrastado, complicado de saber quem é quem, porque todos os personagens têm nomes repetidos, cheio de acontecimentos absurdos por conta do famoso realismo mágico. Enfim, é uma obra bastante complicada. Então, apesar de eu mesmo considerar que não era a melhor ocasião para encarar esse livro, por conta dessas outras leituras em andamento, eu não queria perder a oportunidade de lê-lo na companhia de outras pessoas interessadas em conhecer e discutir a obra. E agora, terminada a leitura, eu só posso dizer que foi a decisão mais acertada que eu tomei. O livro até tem todas essas dificuldades que dizem, mas o bicho não é tão feio quanto pintam. Aliás, é toda essa complicação que em grande parte dá o charme do livro. Então, depois de uma estranheza inicial, eu fui me deixando levar pela história, pelas peripécias da família Buendia e acabei gostando demais. Mesmo não se tornando um livro da vida, é inegável que se trata de uma obra única, riquíssima de conteúdo e de possibilidades de interpretação. E é uma delícia de narrativa, muito bonita, poética, engraçada em alguns momentos, trágica em outros, mas sempre cativante. É um livro que não só merece, como precisa ser lido outras vezes, que te encanta completamente e que ainda traz um final daqueles de cair o queixo. E apesar de não faltar aqui no YouTube vídeos sobre esse livro, eu também pretendo fazer o meu próprio registro aqui no canal, detalhando a minha experiência. Então fiquem aí de olho nos próximos vídeos. Mas desde já eu deixo aqui a recomendação para quem ainda não leu ou tem receio de encarar 100 Anos de Solidão, faça as suas malas, hospede-se na casa dos Buendia e deixe-se levar por essa estadia mágica em Macondo, que certamente será uma experiência memorável. Pode até ser que você não goste, mas não tem como dizer que não é uma obra de gênio. Então, apesar dos pesares, essas foram as minhas leituras do mês de agosto, e agora eu quero que vocês me contem nos comentários o que leram, se conhecem ou se ficaram interessados em conhecer algum desses livros que eu mostrei. Peço desculpas mais uma vez pela ausência, deixo aqui um grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo.